O maior símbolo que representa o cristianismo na Câmara de Vereadores de Maringá pode estar com os dias contados. A cruz fixada no alto do plenário está lá há aproximadamente 50 anos. Agora, a Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil quer a retirada da marca cristã de todas as repartições públicas. Em Maringá, o promotor Maurício Kalash acatou a ideia e já começou os trabalhos para fazer valer a Constituição Federal. A Carta Magna diz que o Estado é laico, possuindo como um dos princípios o fato de nenhuma religião se sobrepor à outra. O professor e advogado Homero Marchese explica a polêmica levantada pelos ateístas. A rigor, um Estado laico realmente, em prédios públicos, seja poder legislativo, executivo ou judiciário, não poderia escolher o símbolo de uma só religião. O fato de o Estado não se identificar com uma religião específica não significa que ele não garante às pessoas o seu direito à crença, o seu direito à fé. Ao contrário, nas grandes democracias do mundo, o Estado é laico, mas ele garante às pessoas o livre exercício de sua liberdade religiosa. E, nesse sentido, todas as religiões podem ser praticadas num determinado Estado. Pela iniciativa da associação, símbolos como bíblias e quadros também deverão ser tirados do prédio público. A Associação de Ateus existe há 7 anos e tem sede em São Paulo. Dentre as pautas defendidas, a laicidade do Estado é a principal reivindicação. O grupo conta com cerca de 15 mil associados em todo o país e quase 500 mil de seguidores nas redes sociais. Apesar da Constituição brasileira prever e garantir a laicidade do Estado, atualmente a Câmara de Vereadores de Maringá descumpre a lei máxima vigente no país. De acordo com o vereador Luciano Brito, do PSB, pelo fato da maior parte da população ser cristã, a vontade da maioria deve prevalecer. Somos totalmente contrários, respeitamos os ateus em sua posição, mas nós entendemos que é um absurdo essa propositura que eles estão questionando junto ao Ministério Público, né? E almejam a retirada da Bíblia do nosso plenário, o dispositivo do nosso regimento interno que diz que as sessões serão abertas com a leitura de um texto bíblico e também a cruz que representa a nossa fé preponderante no Brasil do cristianismo. Maringá não é diferente do Brasil. Ela tem por preponderância a profissão de credo de toda a população, seja católico, evangélico e cristianismo. Em Maringá, 73% da população é católica. Os dados são da arquidiocese da cidade. O assunto que vem gerando polêmica é amenizado por este vereador que é católico. Mário Verri, do PT, prefere deixar tudo como está e não se indispor com os fiéis. Eu acho que é legítimo até que seja feito pela legislação que nós temos, mas os costumes que já acontecem, nós precisamos preservar e não vejo qual é o problema de ter um símbolo, alguma coisa do cristianismo dentro de uma Câmara. Sou católico, sou praticante e vejo que nós não precisamos mexer nisso. Este outro vereador, que também é católico, responde de maneira bem-humorada que tem assuntos mais interessantes para serem discutidos. Mas tem tanta coisa importante em Maringá para poder mexer, gente. Tá ali quietinho, desde quando começou a Câmara, tá ali o símbolo dali, não tá fazendo mal para ninguém. Tanta coisa para fazer, vai caçar chifre na cabeça de cavalo, meu companheiro. Poxa vida, eu não sou contra. Mas como pensam as outras igrejas? Neste terreiro de Umbanda e Candomblé, o assunto também é discutido. No meio do ritmo alegre e descontraído, adeptos das religiões de matriz africana não poupam críticas à divulgação de um símbolo religioso em prédio público. Cada um crê naquilo que acha melhor, cada um caminha por onde sim. Porque símbolos qualquer um tem. Mas nessa terra aqui só tem um, que aquele mal deixou na terra. O resto é tudo placa. Somente placa. Ela também defende a laicidade e os direitos iguais para todas as religiões. A Umbanda é paz e amor. Então o mesmo direito que todo mundo tem, todos temos. Então, se um pode, por que o outro não pode?
Por que uma pode e outra não? A pergunta também é repetida no budismo. Os praticantes dessa filosofia pedem, acima de tudo, que a Constituição seja cumprida. Nós da Soka Gakkai Internacional, nós seguimos a lei, né? A legislação. Então, o que for definido pela Câmara Municipal, a gente acata, entende? Nós acreditamos que a Câmara Municipal tenha seu poder de se autodeterminar. O nosso posicionamento é que se cumpra a Constituição. Então, a Constituição brasileira diz que o Brasil é um país laico e dá todo o andamento sobre essa questão da lei, né? Então, para nós, o importante é cumprir a lei. Da mesma maneira que nós, como cidadãos comuns, né, procuramos cumprir a lei também. Então, nós acreditamos que a religião cumpre o seu papel no seu espaço da religião e a política no seu espaço da política. O mesmo pensamento é compartilhado por este outro praticante do budismo. Eu, como cidadão brasileiro, que segue a Constituição brasileira, sou obrigado a seguir as leis que estão nela. Eu sou a favor do projeto da retirada dos símbolos, porque o Brasil é um país laico, né? E em prédios públicos, assim, ou em qualquer instituição pública que segue a Constituição brasileira, aqui dentro do Brasil, isso deveria ser preservado. O Estado laico deveria permanecer laico. Aqui, os costumes, a escrita e até o calendário são diferentes. Nós estamos no ano de 1436. Para os muçulmanos, apesar de todas as diferenças culturais, nesta polêmica, o pensamento caminha lado a lado com os cristãos. Nós não cremos que a colocação de símbolos religiosos fere a Constituição brasileira. O Estado em si é um Estado laico, né? Isso a gente respeita. Isto é, todas as leis que dirigem, que direcionam a política desse Estado não são leis religiosas. Isso que nós entendemos de dizer que o Estado é um Estado laico. Porém, a colocação de um símbolo religioso não significa que os outros teriam que aceitar obrigatoriamente essa religião. Como muçulmanos, vivemos num país cuja maioria da sua população é cristã, seja ela católica ou seja evangélica, na verdade deve-se respeitar os símbolos religiosos da maioria colocada em qualquer lugar, seja dentro da Câmara dos Vereadores, seja dentro das igrejas ou em praças públicas. Isso é um símbolo que representa a fé que as pessoas carregam. Concordando, divergindo, polemizando, o assunto ainda promete muita discussão. Independente do ponto de vista de cada um, o mais importante é que a religião não fique à frente da Constituição.